Olá, que a luz do Divino Mestre Jesus possa nos alcançar, trazendo paz, esperança e conforto espiritual. Hoje abordaremos alguns aspectos trazidos pela doutrina espírita. Aqueles que estão iniciando o seu conhecimento na doutrina poderão estar com muitas dúvidas, muitas perguntas sem respostas. Mas a doutrina é assim mesmo, ela é questionadora, porque é uma doutrina filosófica. O próprio codificador, Allan Kardec, escreveu um livro com 1019 perguntas feitas aos espíritos superiores. Então, muitas dessas dúvidas, ou quase todas, poderiam estar ali respondidas no Livro dos Espíritos. Mas hoje nós vamos falar de uma outra obra escrita por Kardec, intitulada O Evangelho segundo o Espiritismo. Falaremos do capítulo 1, que traz o tema Não vim destruir a lei. Kardec inicia esse capítulo citando uma passagem que está em Mateus, capítulo 5, versículos 17 e 18, onde Jesus diz: Não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los. Porquanto em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão, sem que tudo o que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido, enquanto reste um único iota e um único ponto. De que lei Jesus está falando? Então vamos lá. À época de Moisés, havia a lei dos 10 mandamentos que Moisés recebeu e que são leis divinas. E estas leis Jesus não viria destruir, não viria modificar. Essas leis é de todos os tempos e de todos os países, e por isso mesmo tem caráter divino. Moisés é um missionário. É um desses missionários que de tempo em tempo a terra recebe. E ele teve várias missões. Além de receber as leis divinas, que são os 10 mandamentos, leis imutáveis, ele também libertou o seu povo do Egito, libertou o seu povo da escravidão. E esse povo teria que chegar até a cidade de Caná, porque esta região, posteriormente, fixaria o povo que receberia Jesus cerca de 1500 anos depois. Mas ao lado dessas leis divinas, essas leis maravilhosas, Moisés também teve que fazer as suas próprias leis. Lembrando que ele foi criado no palácio até a sua juventude, filho de criação da princesa, onde ele teve os melhores ensinos da época, naquele palácio. Ele era um excelente legislador. Mas para aquele povo ainda turbulento, indisciplinado, que ele teria que combater ali muitos abusos e preconceitos, ele fez então leis muito rígidas, né, que já existia naquele tempo em outros povos, que era a lei de Talião, por exemplo, a lei do olho por olho, dente por dente. Uma dessas leis era que a mulher era apedrejada até a morte, caso ela cometesse adultério. E muitas outras leis se encontram lá no Velho Testamento. Nós podemos ali observar as inúmeras leis criadas por Moisés naquela época, né? E Moisés, ele atribuiu todas essas leis criadas por ele como de origem divina. Porque quando o povo sabia que essas leis vinham de Deus, como os 10 mandamentos,
eles passavam a cumpri-las, por temor. Então Deus passou a ter um aspecto temeroso para este povo, né? Além de aspecto também muito guerreiro. Muito bem, com o passar do tempo, percebemos na história que o povo judeu, ou povo hebreu, né? O primeiro nome é hebreu, depois passaram a se denominar judeu, eles davam muito mais importância a essas leis criadas por Moisés do que as próprias leis trazidas através dos 10 mandamentos. E o povo estava mais preocupado com a parte exterior, com as práticas exteriores e com falsas interpretações. Então eles adoravam o templo, adoravam as vestimentas. Os sacerdotes da época impunham ao povo severas ofertas, que muitas vezes o povo passava necessidade para fazer as ofertas para os sacerdotes, principalmente no templo de Jerusalém, e eles ficavam cada vez mais na abundância, na opulência, e não dava muita importância às necessidades do povo. E havia toda uma revolta, né, quanto à situação da época. Então, precisou Jesus, no tempo certo, vir nascer naquele povo, para poder então exemplificar o que verdadeiramente significava os 10 mandamentos. Jesus adaptou ao grau de adiantamento dos homens. Por isso é que se nos depara nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, base da sua doutrina. Jesus combatia constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações, como eu já disse. E ele transformou aquelas leis numa única prescrição: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, acrescentando: aí estão toda a lei e os profetas. As 4 primeiras leis dos 10 mandamentos trata-se da nossa relação para com Deus, e os últimos 6 mandamentos, nossa relação para com o próximo. Lembrando que amar ao próximo já era uma lei ditada por Moisés, a lei 119. Então Jesus não veio criar nada, ele veio cumprir. Bom, há outra frase em Mateus que diz: o céu e a terra não passarão sem que tudo esteja cumprido até o último iota. Quis dizer Jesus ser necessário que a lei de Deus, essa que Jesus resumiu em 2 mandamentos, que é amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, fosse praticada na terra inteira, em toda a sua pureza, com todas as suas ampliações e consequências. Efetivamente, de que serviria haver sido promulgada aquela lei se ela devesse constituir privilégio de alguns homens, ou ao menos de algum povo, né? Sendo filhos de Deus, todos os homens, todos, sem distinção nenhuma, são objeto da mesma solicitude. Então, imaginando a Terra hoje, de norte a sul, a norte com os esquimós, o sul, o leste e o oeste, inclui todos os povos. Essa lei de fraternidade, essa lei de amor deverá estar estendida a toda a Terra. Ainda não chegamos lá, nós sabemos disso, mas estamos a caminho. Bom, Jesus veio ensinar os homens também que a verdadeira vida não é a que transcorre na terra, e sim que é vivida no reino dos céus. Em que momento ele ensinou isso? Podemos resumir aqui nas frases: há muitas moradas na casa do Pai, e meu reino não é deste mundo. Então ele veio ensinar o caminho que se conduz a este reino. Olha que importante.
Ele veio ensinar os meios de se reconciliarem com Deus e de pressentirem esses meios na marcha das coisas por vir, para a realização dos destinos humanos. Jesus não disse tudo, limitando-se, respeito a muitos pontos, a lançar o germen das verdades, que, segundo ele próprio declarou, ainda não podiam ser compreendidas. Nós estamos falando que Jesus veio há 2000 anos, uma época em que poucos se utilizavam de um meio de transporte como um cavalo, como uma carroça, para se transportarem. Jesus andava toda a Palestina a pé. Só nos seus últimos dias que ele entrou na cidade de Jerusalém montado num pequeno trajeto, depois de muito caminhar, num jumentinho. Então, como que Jesus poderia falar tudo, toda a verdade que há, que nós poderíamos ter nesse planeta àquela época? Então, no momento certo, veio o Espiritismo. Ele chega como uma ciência nova, que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações aqui conosco, aqui na Terra. Né? Ela mostra, o Espiritismo, ele mostra não as coisas não mais como sobrenatural, pelo contrário, é como uma das forças vivas, atuantes da natureza, agente da natureza. Né? O Espiritismo é a chave com o auxílio da qual tudo se explica de modo fácil. A lei do Antigo Testamento teve Moisés em sua personificação, que trouxe a ideia da justiça. Então, esse capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala que a humanidade teve 3 revelações. A primeira, trazida por Moisés, que são os 10 mandamentos, que existe por toda a eternidade, aquelas leis são imutáveis. A segunda revelação foi trazida por Jesus. Jesus é a personificação do amor. É o espírito mais puro que a Terra já conheceu. E a terceira revelação foi trazida pelos espíritos, que é a doutrina dos espíritos ou espiritismo. Então não teve uma pessoa como Moisés, Jesus nas 2 revelações anteriores. Ela foi trazida por uma pleiade de espíritos superiores. Então não teve uma personificação, porque é fruto do ensino dado não por um homem, e sim pelos espíritos, que são as vozes do céu, em todos os pontos da terra, com o concurso de uma multidão inumerável de intermediários, que são os médiuns. Né? Muito bem, Jesus disse: não vim destruir a lei de Deus, senão ele não seria Jesus, porém cumpri-la. Ele cumpriu até o último instante da sua passagem na Terra, trabalhando, exemplificando. Também o Espiritismo diz: não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. 19 séculos depois, como estava o ensinamento do Cristo? Como as pessoas estavam exemplificando o que Jesus trouxe, do amor a Deus e amar ao próximo? Havia muito esquecimento. A importância que se dava à ciência, às comprovações, estava deixando de lado os ensinamentos de Jesus. Os corações estavam ficando endurecidos. Muitos questionamentos que são importantes, mas pouca obra de fraternidade. No começo da doutrina espírita, no século XIX, ela sofreu muitos combates, porque achava que a doutrina vinha para destruir
aquilo que Jesus havia implantado. Então, ela veio dar execução, ela veio lembrar dos ensinamentos do Cristo na sua essência. Fala-se então que o Espiritismo é o renascimento do cristianismo primitivo. Olha que bonito, né? Todas as suas obras remetem da importância que temos que dar aos ensinamentos de Jesus. Então, ela desenvolve, completa e explica em termos claros e para toda a gente o que foi dito apenas sob forma alegórica. Vem cumprir nos tempos preditos por Jesus, né? O que Cristo anunciou. Já na sua fase final aqui na Terra, ele disse que partiria, mas que o Pai enviaria o Espírito da verdade, o Espírito Santo, que é o Consolador prometido. E assim foi feito, né? O que o Cristo anunciou e preparou, né, para a realização das coisas futuras. Então, o Espiritismo é a obra do Cristo que preside a doutrina espírita. Quando os espíritos começaram a se manifestar, e isso chamou a atenção de Kardec, que ele começou a sua pesquisa científica sobre essas manifestações, quem estava no comando era o próprio Cristo. E, conforme igualmente o anunciou, a regeneração que se opera e prepara o reino de Deus na Terra. Então, nesse momento, essa terceira revelação que está a caminho, ainda não foi dito tudo. Vocês percebem que depois de Allan Kardec, nós tivemos aqui no Brasil Chico Xavier, que deu continuidade aos conhecimentos trazidos pelos espíritos. Tivemos outros missionários que conseguiram fazer com que o espiritismo, principalmente dentro do Brasil, a pátria preparada para essa semente fecundar e dar frutos foi o Brasil, embora tenha iniciado na França. E aí tivemos muitos personagens importantíssimos para que toda a doutrina dos espíritos sobrevivesse, perseverassem, dessem frutos e continuasse a germinar até os dias de hoje e assim para frente, né? E nós não poderíamos deixar de falar nesse momento que por todo o tempo da humanidade, olha que a Terra já tem 4,5 bilhões de anos e desde que começou a vida humana aqui na Terra, sempre fomos amparados, porque o nosso governador espiritual é o próprio Cristo. Há todo um planejamento. Há, de tempos em tempos, missionários, e vocês terão nas suas memórias alguns nomes, que vêm à Terra para fazer a humanidade evoluir moralmente. E nesse mês, especificamente, o mês de agosto, nós vamos falando de uma dessas figuras, um desses missionários, chamado Bezerra de Menezes, que foi o médico dos pobres, que continua na espiritualidade auxiliando-nos, principalmente na área da saúde. Vamos confiando, como diz aquela história do garotinho que estava dentro do avião e o avião começou a ter turbulência e todas as pessoas que ali estavam ficaram apavoradas, com muito receio, e esse garotinho ficava ali no seu cantinho, na sua cadeira, pintando tranquilamente. E uma das pessoas virou para ele e falou assim: "Você não está com medo?" Ele disse: "Não, o piloto é o meu pai." Ah, se tivéssemos a confiança de que o piloto é Deus, nosso Pai, que trouxe Moisés, que trouxe Jesus, que trouxe a doutrina dos Espíritos com tanta consolação.
nós seríamos mais felizes, nós estaríamos ali no mundo mais feliz, que é essa a intenção do planeta Terra, né? Caminhar para um planeta mais feliz. Pensemos nisso. Somos amparados, somos inteiramente, totalmente, diariamente muito amparados, porque o piloto do planeta Terra é Deus e o subpiloto se chama Jesus. Que a paz dele permaneça em nós hoje e sempre. Que assim seja.